descrever. O terceiro é o dissertativo, que é esse que nos é cobrado lá na produção de texto do Enem. E detalhe, o texto dissertativo ele é dividido em dois modelos, o expositivo e o argumentativo. Qual é cobrado? Dissertativo, argumentativo. E nós também temos o texto injuntivo. Então, o nosso foco hoje é o texto dissertativo, argumentativo. Esses textos, eles têm uma função, eles servem para alguma coisa. Então, a gente precisa entender para que serve o texto dissertativo, argumentativo, que eu vou produzir lá no Enem. Então, para a gente, antes de trabalhar a função, a gente precisa saber o que é argumentar. Então, argumentar é defender uma ideia ou uma opinião, mas alegando uma série de razões que as apoiem. Vocês fazem isso desde a mais tenra idade, quando vocês querem uma coisa e o pai ou a mãe diz que não, e vocês vão insistindo, alegando uma série de razões para levar os pais de vocês a cederem. Vocês tentam convencê-los de ir a uma festa, de ir a um baile, de ficar até mais tarde acordado, de ir na casa de alguém. Tá? Então, é isso que vocês já sabem fazer muito bem, é o que vocês vão fazer na produção de texto do Enem. Tá? Mas qual que é, então, o propósito? Né? Qual é a função? Para que a gente faz isso? A gente quer convencer. É essa ideia que você tem que ter quando você vai lá sentar e escrever o seu texto. O que eu vou fazer? Eu vou argumentar. Para quê? Para convencer. Quem eu vou convencer? O corretor. Tá? Aqui no debate vai ser um pouquinho diferente. Você vai convencer os avaliadores. Quem são os avaliadores? São os alunos convidados especiais do primeiro e do segundo ano que vão avaliar a argumentação de vocês. Tá? O que vocês querem fazer? Persuadi-los a quê? A adotar a tua ideia. No final do debate, da argumentação, o avaliador acreditar no teu posicionamento e não no do outro. Mais uma ideia aqui, o que é argumentar? É, então, expressar uma convicção. Você precisa acreditar naquilo que você está defendendo. De novo, para quê? Para persuadir o interlocutor a modificar o seu comportamento. Então, aqui nós temos o debate que a gente vai fazer. A primeira coluna são os alunos em azul, e a segunda coluna, o verso, vai ser os alunos, os vermelhos. Tá? Então, os primeiros contra, e o segundo vermelho são os alunos a favor. O aluno azul diz que é um super-herói, deve ser o Superman pela cueca e a capa. E o segundo debatedor, ele acredita que ele é o Hulk. Quem vai nos convencer de quem é o quê? Pela argumentação, certo? Esse esquema aqui é só bem importante para a gente ter uma ideia de como funciona o processo de comunicação. Você está aqui como debatedor no quadrado lilás, você é o emissor. Você é que está mandando a mensagem, os argumentos, tá? Como é que você está mandando essa mensagem hoje? Hoje a gente está fazendo ela oralmente, ela não é escrita. Mas lá no dia da tua produção de texto, você vai escrever, você vai concretizar a sua ideia, a sua argumentação. Quem vai receber o seu texto hoje? Hoje é o teu debatedor e os avaliadores e nós professores. Mas no dia do Enem, o teu receptor é uma pessoa que está lá para corrigir o seu texto. O código é a língua portuguesa, mesmo sendo oralmente ou escrita, e o canal hoje é que muda. No dia do Enem, vai ser a própria folha do papel que vai levar a sua ideia. Hoje, as ideias elas estão sendo transmitidas via Google Meet. Tá? Então, só para vocês pensarem nessa situação. O nosso contexto atual, né? Hoje o contexto é de isolamento, né? Isolamento social. Estaríamos fazendo isso lá na sala de aula hoje, na sexta-feira, certo? Então, como é que vai ser o debate? 2 debatedores, a gente já separou, professor Arisnaldo, professora Fabrícia, nós vamos ser os moderadores. Os avaliadores, como eu já falei, serão os alunos os alunos
nossos convidados especiais, o primeiro e o segundo ano, e todos os alunos, voltando, devem fazer anotações das ideias que aparecerem para alimentar lá o seu checklist. Então, qual é o objetivo do debatedor para a gente encerrar? Qual é o objetivo? Quando começar o debate, o primeiro, Eric, contra, Felipe a favor. Qual é o objetivo do Eric? Qual é o objetivo do Felipe? Convencer os avaliadores. Tá? Então, de minha parte, seria isso antes da gente começar o debate. Passo a palavra para o professor Arisnaldo. Então, olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, uma coisa que a gente não pode esquecer, Fabrícia, estão me ouvindo? Sim. Eu não sei se você tem ali, qual é os critérios que os avaliadores devem seguir, né, para avaliar. Será que não era interessante passar para eles, ou você já passou? Eu já passei, mas eu posso passar novamente. Eu já vou compartilhar de novo a tela e eu tenho aqui bem... Ou quer que eu leia? Tanto faz? Não, até pode compartilhar ali para todo mundo, né? Eu fiz uma tabela, professor Edinaldo, e encaminhei para os avaliadores. Ah, muito bem. Uhum. Assim, porque também é um trabalho bem sério deles, né? Então, eles é que vão fazer isso e precisa ficar bem claro também o que eles vão fazer, né? Então, a avaliação vai funcionar assim. Estão vendo? Estão conseguindo ver? Sim, eu sim. Ok. Sim. Então, Então, aqui eu fiz um pequeno cabeçalho, né? O avaliador, depois, quando me enviar ou enviar para o professor Arisnaldo, a gente vai combinar isso. Eu acredito que essa parte eu vou deixar com o professor Arisnaldo. Preencher o nome do avaliador, a série, a data. As notas serão dadas de 1 a 5 nos seguintes critérios. Então, enquanto o Eric e o Felipe estão debatendo, estão argumentando, nós temos 12 avaliadores, tá? Eles vão dar uma nota para o debate, clareza de comunicação, argumentos com fundamento, fontes e dados, apresentou diferentes argumentos, porque às vezes no debate a gente fica patinando sempre na mesma tecla, no mesmo argumento e não evolui, né? Então, apresentou diferentes argumentos e foco no tema proposto, não pode fugir do tema. No Enem, isso zera, né? Quando você não tem esse critério, você foge do tema, a tua produção de texto é zerada, né? E sem ataques pessoais, porque o nosso debate é oral. Mas todos esses critérios apresentados, eles são cobrados lá no seu texto do Enem, tirando o último, que de certa forma também é cobrado, né? Porque se você ataca o governo, isso também não pode, né? Ataca a Constituição, direitos humanos, né? Então, isso também é descontado lá na tua produção de texto. Eu acho. Oi, Fabrícia? Não estou mais ouvindo a Fabrícia. Olá, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Então deu problema no áudio dela, né? Sim. Deve ter sido a internet. Então, enquanto que ela arruma ali, né? Eu tinha preparado uma série de coisas aqui, mas para a gente não demorar muito, né? Eu quero dizer que esse é um trabalho muito importante, né? Eu propus para ela, né, essa parceria,
porque tem tudo a ver, né, com a filosofia. A filosofia busca esse raciocínio, essa elaboração de argumentos, a busca da verdade. Então, a gente o contexto em que a gente está vivendo, né, vocês estão observando, né, em algum momento a gente não sabe em que acreditar, né? As pessoas atacam, a mídia ataca os políticos atacam a mídia, os poderes, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, não estão se entendendo. Então, nós, enquanto população, a gente vê em que acreditar, né? A questão das fake news, né? Tem gente que prefere acreditar no Facebook, no grupo do WhatsApp, do que acreditar numa pesquisa, né? Pessoas que vários anos de pesquisa, às vezes de história ou de língua portuguesa, muitos professores vão ao descrédito, né? E parece que todo mundo entende de tudo, não é verdade? Todo mundo entende tudo, todo mundo quer opinar, quer argumentar, né? Eu acho que o foco da palavra é argumentar. Então, esse trabalho, né, que a Fabrícia está desenvolvendo com vocês, e a gente também procura desenvolver, de saber argumentar, de saber se fundamentar, é muito importante. Porque senão a gente vai compor um time que está assim, né? Daí todo mundo quer debater, mas às vezes você quer debater e não entende do assunto, né? Mas você tema, você briga com alguém, você não entende do assunto, não tem informação, né? Então, eu acho que é muito legal. Acho que esse é o meu recado para a gente já iniciar esse debate, para a gente não demorar muito. Tá? Então, pode começar aí, professora Fabrícia, e parabéns pela iniciativa, né? Parabéns aos estudantes que estão aqui participando, né? E dizer para vocês que é muito enriquecedor, né? Não pense isso só para ganhar nota, pense isso como uma ferramenta para a tua vida, né? De saber debater, de saber se posicionar, sempre com fundamento. É isso aí, Fabrício. Tá me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Ah, que bom. Sim. Conseguiram ver os critérios de avaliação? Sim. Que bom. Professora, eu agradeço, né? Assim, a ideia realmente foi tua, né? E a gente precisa fazer isso, precisa ajudar os estudantes nesse momento também que é difícil e confuso para eles, né? Então, a maneira que a gente encontrou foi essa, e aí nós vamos iniciar o nosso debate. Tens alguma coisa ainda para colocar? Não, seria isso, Fabrício. Podemos iniciar, tá? Então, vamos lá. Eric já está... A gente pede agora para os demais alunos desligarem o microfone e apenas o aluno Eric e o Felipe ligarem os seus microfones. Eric já está online? Ainda não? Felipe está online? Tá me escutando? Felipe, estou te escutando. O Eric disse para mim que ia reiniciar o roteador dele, então nós deixamos vocês para a próxima rodada. Pode ser, Felipe? Assim que o Eric entrar? Pode ser. Aham, Então, pode ser tá bom. quando ele entrar. Então, passamos para a próxima dupla, que é Bárbara e o Ney. Bárbara? Oi, tô aqui. Muito bem, seja bem-vinda. E o Ney? Ele saiu. Ai, senhor. Ele precisou sair. Ele mandou no grupo da sala. Tá. Então, vamos, Raquel e Naila. A Raquel também saiu. Eu tô aqui.
Raquel? Naila. A Raquel saiu. Raquel saiu também? E agora? Vamos fazer A então. Raquel teve problema. Tá. Então vamos fazer assim, Bárbara. Trocamos. Faz você e a Naila. Fechou? Fechou. Aí, se Pode a ser. Andresa voltar, ela faz com o Ilnei. Certo? Muito bem. Tá. Então, Bárbara, você permanece sendo contra. E Naila, você permanece sendo a favor. A favor do quê? Do isolamento social. Certo? A professora vai contar uma historinha para vocês aqui e vocês precisam se posicionar, né? A Bárbara contra o isolamento social e a Naila a favor. Então tem um slogan, a Bárbara e Naila, que ele veicula por aí na forma de imagem na internet, e ele diz o seguinte a respeito do momento que nós estamos vivendo. Não tem problema. Esta doença, o Covid-19, só vai atingir os idosos. Então, esse é o texto motivador para vocês duas iniciarem o debate. Bárbara, contra o isolamento, Naila, a favor. Quem Tá. começa? Pode ser Bárbara Naila. sempre? Naila? Então, Naila. Vamos lá. Meu Deus. Não vai matar só idosos, já está comprovado que pessoas mais novas já acabaram falecendo por conta do Covid. E para chegar até os idosos, pode estar eu pegar, não acontecer nada comigo e acabar contaminando uma pessoa mais de idade, ela já mais frágil, com a saúde mais baixa, com a umidade mais baixa, pegar e acabar falecendo. Que sabemos que os idosos têm mais facilidade para pegar uma doença do que nós jovens. Muito bem, Bárbara. Apresente seus argumentos e a Naila vai poder apresentar os seus contra-argumentos e a Bárbara também. Tá. O isolamento social, ele tem partes erradas e partes certas. Por exemplo, o isolamento social, ele quer ajudar com que as pessoas não peguem esse vírus todos juntos e não lotem as UTIs, porque o tanto de leitos que tem no Brasil não são suficientes se todos pegarem o vírus ao mesmo tempo, então várias pessoas vão morrer. E como a Naila falou, os idosos que têm a saúde mais frágil, e pessoas com doenças respiratórias, vão pegar a doença mais fácil e vão agravar ela, e ela vai se agravar mais do que, por exemplo, se pegar uma pessoa com bastante saúde, com a imunidade alta. Então, o isolamento social, ele também traz o desemprego de muitas pessoas, causando a fome, por exemplo, porque não vai ter o dinheiro vindo todo mês para pagar as contas e vai ser mais complicado para botar comida dentro de casa. Então, muitas famílias vão passar dificuldade graças a esse isolamento e a educação está sendo muito atingida também, porque querendo ou não, não são todos que se dão bem com aulas online. Tem alunos que precisam da opinião de um professor em sala de aula e que ajude ele, porque tem uns que têm mais dificuldades, outros que têm mais assim acessibilidade para fazer as coisas. E também, um tanto, o isolamento social, ele traz muita dificuldade para as pessoas se relacionarem, por exemplo, fazer uma festa ou fazer amizades. Então, a pessoa não é nada sem o isolamento social, porque se a pessoa fica trancada assim direto dentro de casa, não sai nem nada, ela acaba entrando assim em depressão, sabe? E então assim as pessoas precisam ter um convívio social, elas precisam conhecer pessoas, elas precisam sair, se divertir, então está sendo um momento difícil para todo mundo. Muito bem.
Naila? Bom, concordo que ficar dentro de casa não é aquilo tudo. É ruim, mas a gente tem que pensar que tem muita família perdendo parente querido e também acaba levando a ficar com uma doença, uma depressão. Então é preferível que a gente agora seja solidário e pense na saúde do próximo, da nossa família mesmo, ficando em casa, do que ficar saindo e pensando só em mim e acabar pegando doença e pegando a doença, o Covid, e passando para uma pessoa da minha família e ela indo falecer. Não vai ser somente eu que vou ficar triste, e sim também a minha família. Então, é preferível ter a saúde das pessoas próximas boa do que eu ficar saindo e festa, essas coisas, do que ir acabar alguém da minha família falecendo por conta do Covid. Ah, e também, em relação à fome, que ficando em casa, muitas pessoas estão ficando desempregadas, o governo liberou o auxílio emergencial. Ou seja, é para aquelas pessoas que realmente necessitam. Tem muita pessoa que não está necessitando e está acabando pegando o auxílio. Então, nós temos que pensar no próximo. Nesse momento, nós temos que ser solidários. Não pensar, tipo assim, eu tenho, mas eu quero ter mais. Esse é o momento de nós deixar para aquele que não tem. Então, assim, cada um sabe a situação que está, e se tu tem, então deixa para aquele que não tem. Que tem muita pessoa que de fato passa fome, mas tem muita pessoa egoísta, que não pensa só em si e acaba não pensando no seu próximo. Muito bem, Naila. Bárbara, finalizando o seu contra-argumento. Como a Naila falou, existe o auxílio emergencial para os mais necessitados e tem gente que não necessita e está se aproveitando da situação para pegar o auxílio. Mas assim, para a pessoa que está desempregada, R$ 600 no mês, por exemplo, quem mora na cidade, é difícil passar. Quem sustenta uma família, por exemplo, eu tenho uma parente minha que tem 3 filhos e ela está desempregada. Ela e o marido. Então, assim, R$ 600 somente não daria o suficiente. Claro, o marido dela também pega, só que são 3 crianças em casa, sem creche, sem a educação deles está sendo atingida. São séries iniciais que eles estão. O conhecimento deles para começar a ler, a escrever, estão sendo prejudicados, assim como muitas outras pessoas que estão, por exemplo, no terceiro, igual a gente, precisa de o auxílio do professor para fazer uma boa redação no Enem, para fazer um bom vestibular. E a gente está tendo bastante dificuldade nesses aspectos. Só que o isolamento social ele deve ser respeitado, porque, como eu falei, os leitos não estão disponíveis para todos, porque não tem leitos para toda a população do Brasil. E, então, muitas pessoas vão morrer se todos pegarem no mesmo momento. Então, é necessário que as pessoas se conscientizem, se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel, lavem as mãos, se higienizem bem e cuidem quando sai, por exemplo, para ir no mercado, não ficar tendo muito contato, ter 1 metro de distância, não ficar se abraçando nem nada, porque, por exemplo, eu posso pegar e nem sentir nada, mas a minha avó mora perto de mim, eu posso passar para ela e ela pode agravar a doença e levar à morte. Muito bem, parabéns para as 2 alunas. Professor Arisnaldo, quer fazer uma intervenção? Só lembrando aos debatedores que, por mais que a gente tenha um posicionamento pessoal nesse momento, a gente tem que acompanhar. Sou contra, sou a favor. Certo? Professor Arisnaldo? Não, tá tudo bem. Podemos seguir. Podemos seguir? Então, Sim. vamos lá. Professora? Oi? Eu tenho umas perguntas aqui em questão de como a gente vai dar aqui como a gente vai avaliar eles. Perfeito, pode perguntar. A primeira é, tipo, a gente vai ter que avaliar eles, cada dupla, tipo, fazer uma tabela para cada dupla, ou a gente vai avaliar no geral? Eu estou enviando uma nova tabela, Jonas, já estou editando aqui.
aonde que vai ter um espaço para a nota de quem debateu contra e um espaço ali, o X, depois, como eu fiz ali no nosso bate-papo, para quem foi a favor. Aí você dá uma nota para cada um e depois a gente faz as contas, né? Porque a nota ela vai ser individual. Então, por exemplo, clareza de comunicação. Que nota que você dá para a Bárbara? Vou fazer só uma brincadeira, né? Então, eu vou dar um 4. Para a Naila, um 4 também. Argumentos com fundamento, fontes e dados. Apresentou diferentes argumentos, qual das duas? Então, vou dar uma nota para uma, uma nota para outra. Eu estou já enviando essa tabela, tá bom? Sim. E ali obrigada. A professora colocou para a gente colocar a nota de 1 a 5, mas na tabela vai até o 9. A professora mudou isso nessa tabela também? Não, isso é a quantidade de debates, que pode até ser mais. Tá. Tá bom? A coluna 1 é para esse debate 1. A coluna 2 é para o próximo debate, que é a Andresa, que já está online. E mais, deixa eu ver, a Andresa e o Moisés. Tá bom, entendi. Obrigado, professora. Certo? Nada. Já estou enviando. Muito bem. Vamos dar continuidade, então, ao nosso debate. Andresa, encontra-se online. Oi. Moisés, achou o microfone? Moisés. Moisés não está mais online, não aparece. Não está mais? Então vamos ver aqui. Felipe não foi ainda, né, Felipe? Vamos fazer Andresa e Felipe. Não, ainda não foi, não. Pode ser? Uhum, pode ser? Sim. Fechou, então. Andresa e Felipe, porque daí vocês continuam na mesma posição, ó. Andresa contra o isolamento social e o lockdown. E o Felipe vai argumentar a favor. Qual é a nossa situação? Uhum. Antes, a situação era só os idosos, né? Isso é só um problema dos idosos. Agora, não é mais como é que eu vou dizer? O texto motivador. Semana passada, eu vou começar o texto motivador agora, só para avisar vocês. Semana passada, a professora assistiu uma reportagem na TV, onde que a reportagem ela mostrava a distribuição de alimentos para a população negra. Não só no Brasil, mas também em outros países. E a reportagem ela fez uma análise como há uma ideia de senso comum, né, de que a população negra não precisa se cuidar neste momento de pandemia do Covid-19, porque essa é uma doença de branco. Então, só os brancos precisam se cuidar, só os brancos precisam se prevenir. Certo? Comecem o debate. Vamos fazer agora... Eu sou a favor ou contra? Você é a favor ao isolamento social. E a Andresa é contra o isolamento social. Pode começar, Andresa? Pode ser. Vamos lá. Primeiramente, eu acho que com esse isolamento social, o Brasil vai ter uma grande crise. E o desemprego vai ser muito grande. E não é só... A vida social também vai ser interrompida. A educação, a distância não é a mesma como se fosse presencial. Então, eu já acho isso errado. Na verdade, o nosso município, Leoberto Leal, por enquanto, graças a Deus, não tem nenhum caso de Covid-19. Mas os outros já têm. Então, isso significa que estamos se cuidando. Mas eu seria a favor de ter aula presencial, porque online não estou gostando muito. Então, eu acho que não vai só prejudicar só esse ano. Eu acho que ano que vem todos vão ser prejudicados com desemprego. Exemplo, o governo agora está dando esses 600 reais, mas eu acho que não vai ajudar, porque, como a Nália falou, tem muitas pessoas pegando esse dinheiro que não necessitam. E eu acho isso errado. Eles deveriam, então, distribuir kit alimentar, porque com o dinheiro muitas pessoas se aproveitam e pegam
sem necessidade. Muito bem, Andresa. Só lembrando que entrou um elemento novo na nossa discussão. A população negra, não importando se é só de Leoberto Leal, de Santa Catarina, do Brasil ou do mundo, ela não precisa do isolamento, certo? Você organiza para o teu contra-argumento. Você não está errada, ok? Só respira um pouquinho e pensa nisso que você falou, mas agora coloca a população negra, né, os afrodescendentes nessa tua fala, certo? Felipe? Eu sou a favor, por causa que, tendo um isolamento social, vamos prevenir contra a doença e tudo mais. E ainda mais o governo, ele, para beneficiar aqueles que não estão tendo como trabalhar, como se sustentar, eles estão dando R$ 60 todo mês. Isso ajuda um pouco, porque a pessoa não trabalha, tudo mais. E ainda mais com os negros. Eles também podem receber os R$ 60, tudo mais. Acho que é só isso. Muito bem. Andresa? Como a professora falou que essa doença não pega em afrodescendentes, eu acho que é geral, né? É o mundo todo e não tem raça, porque é uma coisa que tá difícil para todo mundo. Eu acho que não tem nada a ver a cor de pele com a doença, pega mesmo assim. Muito bem, Felipe? Mas, além de pegar nos brancos, pega nos negros. E não tem diferença de cor de pele, mas tem que ver isso, né? Vai que algumas coisas mudam para cada um. Mais algum argumento? Não sei, eu acho que, na verdade, depois dessa doença, quando passar, vai ter uma grande crise, né? Não só no Brasil, mas no mundo, porque isso abalou muito, muito desemprego vai gerar. Ok. Professor Arisnaldo? Eu tenho Felipe mais quer um dizer alguma argumento. coisa? Aham. Vai lá, Felipe. Mas não vai gerar para alguns, por causa do auxílio dos R$ 60. E ainda mais, o Brasil, ele não tá em crise e tudo mais. Ele tem o dinheiro, só que ele não sabe investir para qual coisa. Então agora ele está investindo na doença, com remédio, cura, tudo mais. Então ele pode investir na doença, e todo mundo ficar livre, tudo mais, e ficar de boa. Mas quem mora na cidade, um exemplo que paga aluguel, os R$ 600 não dá, porque, tipo, se você pagar R$ 500 de aluguel, ainda tem que pagar água e energia, como você vai se viver com R$ 600? Lembrando também que a Celesc, que é aqui de Santa Catarina, em alguns lugares nos estados, eles estão deixando a juntar o mês. Não precisa pagar naquele mês, tudo mais, daqueles meses, para você pagar no final. E isso ajuda um pouco, pensando no seguinte: não tenho dinheiro agora, os R$ 60, eu moro na cidade, eu tenho que pagar R$ 1.000 de aluguel. Os R$ 60 só ajuda um pouco. Então, não pensa na água. A energia, ela vai tipo, acumular, tudo mais, mas a água vai continuar pagando. Quando chegar o fim da quarentena, você paga tudo, porque quem mora na cidade é rico, tudo mais, tipo, para pagar R$ 1.000 no apartamento, tudo mais. E na roça é mais de boa, que cada um tem a sua água, aí só paga a energia. Só isso. Muito bem, finalizamos então. Parabéns aos debatedores. Vamos para a próxima dupla. Eu só preciso saber se todos os avaliadores receberam a nova tabela, porque agora eu me desconectei aqui do notebook e fui para o celular, que não exige tanto uma conexão tão boa, e eu não sei mais se eu enviei para todos.
Me pede aqui no ar. Sim, professor? Só para atualizar, não sei se tu tens ali, por exemplo, os nossos debatedores são, segundo o que eu tenho aqui, apenas 6. É a Bárbara, o Felipe, o Yuri, a Naila, a Andressa e o outro Felipe, né? Se alguém entrou depois que eu olhei, não. Entrou então, só antes. para a gente se organizar aí nas tuas listas. E os nossos avaliadores é a Ana, a Eduarda, Fernanda, Helena, Carliane, Sofia e o Jonas. Só para a gente se organizar ali. Tá, eu depois preciso cortar, então, quem não está avaliando, né? A Carliane não recebeu ainda, então vou enviar aqui, Carliane. Carliane. Muito bem. Mais algum comentário, professor? Não, podemos. Eu vou deixar os comentários para o final, né? Vamos deixar o pessoal. Sim. Pode seguir aí. Antes de iniciarmos o próximo debate, eu só volto a dizer assim: quando você entra no debate, você deve se lembrar de que, mesmo às vezes você não querendo, você é contra o isolamento, ou não querendo, você é a favor. Nós precisamos te colocar nessa zona de desconforto. Eu ter que falar contra a minha ideia. Lembra que lá na atividade eu mandei, né, para você preencher também os argumentos a favor e os contra, para não trabalhar só com aquilo que eu já tenho uma tendência. Para mim também abrir o olhar para um outro pensamento, uma outra situação, uma outra consequência do que nós estamos vivendo. Então, assim, cuidem para não se confundirem no debate e se você é contra, de repente está dizendo já no final, na sua conclusão, que você é a favor, tá? Mantenha a sua opinião, porque senão isso já mostra que o outro debatedor te convenceu, tá bom? É a chamada coerência e contradição, né? Isso. A contradição é quando, daqui a pouco, eu já, no início, estava a favor e acabo indo contra, né? Ou vice-versa. A coerência de argumento é muito importante para a gente convencer o interlocutor, né? Bem isso. Muito obrigada, professor. Vamos ver quem está online agora, quem voltou. A Bárbara já foi. Yuri? Oi. Vamos ver, Yuri. E antes eu tinha aqui a Francine online. Não está mais. Eu tinha a Nicole também. Ela não está. O Eric disse que está resolvendo o problema da internet dele. Vai tentar voltar. Né? Vamos ver para fazer esse debate agora com quem, seu Yuri? Bárbara, gostaria de retornar? Na verdade, eu tinha que sair agora, porque eu tenho que fazer umas coisas pra minha avó, que ela tá meio mal. Sim, você vai sair então? Vou. Eu até Não entrei consegue? de novo pra avisar que eu tava saindo por causa disso, senão eu ia ficar. Muito bem, então, querida, obrigada e cuide-se, né? Tá bem. Tchauzinho pra vocês. Tchau. Bom final de semana. Tchau. Vamos fazer então, Yuri, com a Naila. Naila pode retornar? Naila? Oi, Naila, tá me ouvindo? Tô! Oi, Pode retornar, querida? posso? Então, ajuda aqui para a gente fazer o debate com o Yuri. Você continua na sua posição, Naila, de Tá. a favor ao isolamento social. E o Yuri, ele é contra o isolamento social.
Então, vamos ver em que contexto que nós vamos trabalhar agora. Prestem bastante atenção, vocês dois, para esse contexto, essa situação, ela entrar também no discurso de vocês. Vocês sabiam que durante esse momento de isolamento social, o índice de violência doméstica subiu assustadoramente, tá? Os casos reportados são vários e há problemas de que as mulheres não podem fazer os exames porque não há um atendimento pessoal ainda nas delegacias, então as denúncias elas estão acontecendo também de forma virtual, mas a violência não. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Isolamento social a favor, violência doméstica, isolamento social contra, e o que isso tem a ver com a violência doméstica, certo? Boa sorte. Começamos como a Naila já falou, Yuri, por você. Bom, eu sou contra o isolamento social, porque as pessoas ficam sem emprego e a vida social delas é interrompida. E assim, ali que nem a violência doméstica, ela está acontecendo por causa que as pessoas elas estão entrando em um estado de nervosismo, assim, depressão quase. Daí elas não eram acostumadas a isso, daí elas estão quase sempre irritadas. É uma forma que elas vão acumulando essa violência. Muito bem, Yuri. Conseguiu colocar no discurso o elemento novo. Dona Naila, o que a senhorita tem para dizer a respeito disso? Sou a favor do isolamento social. Número de violência doméstica, antes de acontecer a pandemia, já havia. Ou seja, é algo que o governo já deveria estar investindo ainda mais, reforçando ainda mais nessa pandemia, para não diminuir o número da violência doméstica. Então, é algo que um país já devia estar preparado para isso, algo que, não, na verdade, não deveria nem estar ocorrendo. E com esse Covid, aumentou o número, mas nosso país não estava preparado para o que está acontecendo. Ou seja, se tivesse um governo que botaria lei mais rígida, ficaria mais em cima para acabar com a violência, nessa hora não precisaria estar se preocupando com isso, e sim somente com a pandemia. Muito bem. Yuri? A violência, ela ocorre assim porque muitas pessoas, elas não saem mais para as festas, elas não curtem mais nem com seus parceiros e nem com ninguém. E elas também não estavam tão acostumadas a ficar muito tempo em casa como ficam agora, que nem tem gente que fica praticamente o dia inteiro dentro de casa com os seus familiares e parceiros. E daí eles começam a perceber alguns defeitos que não tinha antes, e isso vai gerando intrigas e brigas, por isso que ocorre essa violência. É mais um argumento. Prof, tá aí? Acho que ela caiu a internet. Oi, voltei. Estão me Oi. ouvindo? Sim. Aham. Yuri, eu não consegui ouvir esse teu último argumento, contra-argumento, porque aqui também a internet caiu, né? A gente fica também vítima desse sistema. E eu não ouvi, mas o professor Elisnaldo gravou e vai ser possível ouvir ele mais tarde. Naila, tens uma tréplica? Vou tentar. Vai lá. Com certeza, o isolamento é essencial para ficar dentro de casa, para acabar evitando o número de mortes ainda maior. E, claro, a violência acontece. Então, são coisas que têm que ser
ser. Como é que é? Investir mais nisso para estar acabando. E se a gente fosse ficar saindo para festa, essas coisas que nem falam que ficar dentro de casa não é legal, tal. Concordo, não é legal ficar dentro de casa, mas no momento é melhor ficar dentro de casa e ter teus parentes com a saúde boa, a saúde bem, uma saúde boa, do que tu tá acabando perdendo um ente querido. Mas a questão é da violência. Como falei anteriormente, é algo que deveria ser mais investido, ter uma sociedade mais com a cabeça aberta, investir para que isso acaba com o machismo, que ocorre mais pela parte do homem do que da mulher. 90 dos casos aumentou, porém é algo que já deveria ser investido há muito tempo atrás. Isso era algo que não deveria nem estar mais sendo falado. Muito bem. Yuri, tens uma tréplica? Não, acabou a tréplica. Muito bem mesmo, tá? Professor Arisnaldo? Então, é o seguinte, assim, ó, eu anotei algumas coisas aqui, é uma pena que é pouca gente, né, e talvez não daria tempo para todo mundo falar, né, mas é uma pena que os outros foram saindo ou não puderam participar, mas, assim, a gente tem que ter cuidado com algumas coisas, né, acho que a professora Fabrício no início ela já falou, que algumas opiniões a gente já tem pronta, né? A gente acaba sendo influenciado por nossos amigos, nossa família. Algumas coisas são ditas e são repetidas e a gente vai assimilando e vai aceitando isso como verdade, como correto, né? Se eu digo, por exemplo, o isolamento provoca desemprego e depressão, né? A gente vai ouvindo, vai acabando assimilando essas questões como verdade. E uma outra coisa assim, né, aquela questão da doença, por exemplo, a doença era para rico, né, essa doença, essa vírus, o coronavírus, era para rico, agora essa nova eu não tinha ouvido, é para branco. Então, é uma falácia muito grande, né, então, tem ideias que a gente escuta, né? A gente se simpatiza com aquela ideia, a gente concorda e já vai divulgando, né? E essa é a questão, né, do fake news, a gente vai divulgando a determinadas opiniões que a gente é simpático e sem muito questionar ou duvidar ou pesquisar de fato se é verdade, a gente vai divulgando, né? E vai gerando uma variedade de confusão, né? Outro dia eu li que um outro vírus que a gente tem que combater é o vírus onde fala desinformação, né? Desinformação. Então, eu acho que esse debate é muito legal, mas como a gente vê que às vezes a gente vai repetindo as mesmas coisas, né? O desemprego, mas está claro que a crise é geral, né? Não é só aqui no Brasil, a crise é mundial, o desemprego é uma crise, não é de hoje, né? No Brasil também não é de hoje, essa crise ela já vem com o tempo, mas será que de fato o isolamento, vamos então acabar com o isolamento para o emprego voltar? Então, também é uma falácia. Enfim, estão me ouvindo? Claro. Eu queria tirar uma foto, eu queria que vocês liberassem o vídeo, né? Agora já saiu bastante gente, mas depois tirar uma foto, Fabrícia, o que tu acha? Você tira, né? Sim. Colocar um layout na tua tela, assim, de todo mundo, né? Eu só gostaria, antes da gente finalizar com a foto, professor, ouvir o que os nossos avaliadores acharam dessa experiência, né? Assim, não quero nesse momento que vocês avaliem o debate, o discurso dos colegas de vocês.
Mas, assim, o fato do debate ser dessa forma, isso interessa para vocês. Os que estão aqui são os interessados no Enem, são os treineiros, como eles são chamados, né? Então, a gente acaba não trabalhando esse texto, esse tipo de texto no segundo ano, porque ele demanda tempo, não se consegue fazer isso num mês, nem em 2 meses, né? Então, a gente tem que tirar quase um trimestre para trabalhar, para chegar, assim, a um texto razoável. Então, o que eles acharam desse debate como um auxílio para o texto que eles também vão produzir esse ano? Podemos começar pelo Jonas? Vai lá, Jonas, soltou um sorriso lindo. Pode ser. Bom, eu acho, assim, como a professora pediu a gente para avaliar, eu gostei da ideia, achei bem interessante, eu acredito que vai ajudar bastante a gente no Enem para produzir a nossa redação, né? Assim, a gente aqui está como avaliador, no caso, né? Mas lá, então, a gente entende um pouco do que a gente vai ter que colocar no texto, já sabendo que os avaliadores vão realmente avaliar, né? Porque a gente aqui avaliou o que eles estavam falando. Então, eu acredito que vai ajudar bastante. Achei um pouquinho complicado de avaliar, confesso, mas acho que deu boa. Não é fácil avaliar. Não, Muito bem, Jonas. Muito obrigada, querida. de nada. Passamos para a Ana. Oi, prof. Oi, querida. Então, foi uma experiência bem diferente. Eu nem conhecia o aplicativo, não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Eu achei bem interessante, acho que vai ajudar bastante a gente quando chegar a nossa vez de ter um debate ou escrever uma redação, uma coisa assim importante, pra gente já ter uma base de como vai ser, né? E concordo com o Jonas, foi meio difícil meio de avaliar, tem que prestar bastante atenção nos argumentos, no jeito que a pessoa falava, mas eu achei muito legal, foi muito bom, muito boa a iniciativa. Muito obrigada, querida. De nada. Helena. Tá me ouvindo, Helena? Tô. O que você acha, Helena, aluna do primeiro ano interessada na redação do Enem? Fiquei bem surpresa com o teu pedido. Eu também fiquei surpresa. Fiquei bem feliz. Mas não foi fácil, porque eu nem sabia os argumentos, o que usar numa redação. Agora eu sei o que eu posso falar e o que eu não deveria fazer na redação, esse ano, no caso. Mas tiraram as palavras da minha boca, foi difícil. É diferente, eu não conheci o aplicativo também. É isso. Que bom, obrigada. Fê, o que você achou, Fê? Aluna do segundo ano. Oi, oi. Oi. Então, eu gostei da iniciativa e também foi difícil, como todo mundo falou, foi difícil de avaliar, tem que prestar bastante atenção. E também vou tentar esse ano fazer a nossa queridíssima redação. Então, isso já deu uma certa visão de tipo, o que falar, o que não falar, que nem a Helena falou. E é isso. Muito obrigada, querida. Vamos ver. Eduarda. Oi. Oi. Então, eu achei bem legal a iniciativa para essa live. Eu já fiz o Enem ano passado, para ter uma noção, né? É verdade. Então, eu já tenho uma certa noção e achei bem legal. É bem mais complicado ser o avaliador, confesso. Mas achei bem diferente, assim. É complicado tu pegar certos argumentos. Fui anotando algumas coisas para mim não esquecer depois. E achei bem a forma de trabalhar com isso. Que bom, obrigada, querida. Carliane, o que você achou? Boa noite, primeiramente, né? Boa noite. Eu achei bem interessante essa questão ali do debate, né, na live, assim, porque pelo menos da minha parte, aprendi bastante coisas
que eu devo e não devo colocar na redação, né? Porque esse ano também vou fazer o Enem, e para ter noção mais ou menos de como é que vai ser, né? E aprendi bastante coisa. Foi bem difícil de avaliar também. Isso. Que bom, querida, obrigada. Para finalizar, eu sim quero colocar para vocês que se colocar no lugar do avaliador, ele é importante porque esse processo, essa parte final do processo, só você vai poder fazer no dia do Enem. Você vai ter que passar por 2 momentos. O primeiro momento é de aluno mesmo, que é sentar lá, ler os textos motivadores, organizar as suas ideias e escrever. Isso é você que vai fazer, mas você vai fazer como aluno. Agora, quando você vai passar o seu texto a limpo, você tem que sentar, respirar, tomar um gole d'água, comer um chocolate, ir ao banheiro antes disso, qualquer coisa, mas respirar. E agora eu vou sentar na posição de avaliador. O que está faltando nesse meu texto ainda que eu não coloquei? Porque o texto, quando você não contempla os pré-requisitos, é onde que eles vão descontando e a tua nota vai diminuindo. Então, assim, por que tanta importância na produção de texto? Porque o texto tem peso maior na sua nota. Às vezes você tem uma pontuação alta nas de múltipla escolha e a tua produção de texto tem uma nota baixa e você fica para trás na listagem. Então, a gente precisa desafiar, nos autodesafiar a dominar essa técnica. Não é impossível. Não é impossível, mas tem que se organizar. Certo? Naila, para a gente finalizar, e Felipe e Yuri, que ainda estão online, que são do terceirão, com aquele frio na barriga, último ano, deixando a escola. Como é que foi para você, Naila, participar do debate? Tá me ouvindo, Naila? Não? Yuri, divide conosco, como é que foi para você participar desse debate? Ah, a Naila voltou. Então vamos, ladies first. Para mim foi meio complicado, porque assim, eu tenho um pouco da dificuldade de estar colocando as minhas ideias, principalmente quando é assim online. Mas foi bom que deu para pegar mais opinião de alguém, para mim estar sabendo escrever na redação. Fiquei nervosa, confesso, deu um branco na hora, mas normal, porque ano passado na redação também, na hora quando eu vi o tema, deu um desespero, mas tem que tentar manter a tranquilidade. Uma coisa que eu geralmente faço é ler o texto de motivador, daí sair da redação, pensar um pouco o que eu posso estar escrevendo, pensar um argumento, aí volto, escrevo, daí saio, faço mais um pouco da prova, daí volto e vejo onde foi que eu errei, onde eu posso estar melhorando. É isso aí. Que bom, querida. Compartilhar com os demais essa tua experiência que você já carrega, né? Muito obrigada. Felipe, o que você achou? Eu achei legal. Penso, tipo, vai ajudar também no Enem, tudo mais, quem fazer. Aí, tipo, ajudar bastante com essas aulas online aqui. Você acha que precisamos fazer mais? Eu, professor Elisnaldo, demais professores? Sim, eu acho que preciso fazer mais, ajuda bastante. Você foi um aluno que me procurou hoje à tarde para se inteirar sobre o tema, né? Saiu muito bem. O Yuri também mandou hoje à tarde o material. Eu fiquei bem feliz com vocês se interessando. Vocês têm que se interessar por vocês, né? Mais alguma coisa, Felipe? Não, só isso mesmo. Yuri, nosso último aluno, então. Bom, eu fiquei um pouco assim, com um pouco de vergonha ali, porque me deu um branco na hora. Só que eu achei que foi uma boa experiência, assim, pra gente aprender como se colocar numa conversa, argumentar da forma melhor possível. E no Enem eu também sou, assim, saber argumentar bem e fazer uns argumentos fortes, assim, para poder tirar uma nota boa na redação.
Exatamente. Esperamos que sim, né, Yuri? Esperamos que sim. Professor Arisnaldo, Sim, é contigo. eu já falei, né? Vamos encerrar. Eu gostaria que liberasse a câmera aí para a gente ver vocês Eu e já tô aqui. tirar uma foto, né? Se é possível vocês fazerem isso. Hã? Vamos lá. Olha, tudo gente linda aí, ó. Tirando eu. Todos novinhos, em folha. Não estão aí com dor nas costas, dor nas pernas, dor em tudo quanto é lugar. Nem cabelo branco tem ainda. Não. Os outros não querem aparecer? Estou com vergonha. Temos o Felipe, o Yuri. Apura antes que a vergonha bate, nós saímos de novo. Isso, vai lá, Felipe. Isso. Isso, olha lá. Helena. Felipe. Duda. Isso. Tá tirando Ana. fotos aí? Vamos lá, vou esperar mais dois. A Ana. Mais alguém? O F. Tem o F mesmo? O F. Caliane, Fernanda. vamos, Caliane. Fernanda. Tem a Helena. Helena. Estou aqui. A Ana está se arrumando. Foi passar batom? Fê. Eu não vou aparecer, não. Eu tô doente com virose, não vou mostrar minha cara de doente, não. Então tá bom, eu vou tirar foto de vocês aqui. Sorriam. Sorriam. Isso. É isso aí. O bom que Depois hoje eu vai mostro a foto aparecer para na vocês. gravação, nós tudo parado. É verdade. Parabéns, né? E obrigado. Vocês ficaram até o final aqui, né? É verdade. Estão mais interessados ainda do que alguns, né, que precisam estar aqui. Mas assim, a gente entende que tem dificuldade. Quando vai ter a próxima? Boa pergunta. Vamos combinar, né, professor Arisnaldo? Podemos combinar. Quando eu mandei hoje de tarde para a professora, o meu argumento foi tudo a favor, né? Aí agora com essa live eu pude ver bastante coisa contra, que realmente aquela hora ali da violência doméstica, assim, pegou eu, assim, de jeito, que eu não sabia nem o que falar. E foi. Exatamente. Eu tinha outros temas aqui ainda, né? Mas aí, como faltou debatedores, a gente também não quis desperdiçar. Mas tem muitas coisas que a gente precisa pensar, né? Eu, em determinados momentos, às vezes, eu sou a favor também do isolamento. Às vezes eu sou contra, porque são muitas coisas envolvidas, né? Como disse ali, o idoso, só o idoso vai ser atingido. Enquanto for o idoso dos outros, a gente não tá nem aí. E quando for o nosso idoso? Então, assim, enquanto é o emprego dos outros, tudo bem. E quando for o nosso emprego? Quando for a gente que tiver que estar lá pegando um auxílio para alimentação, não o auxílio que o governo está dando, mas pegar uma cesta básica, né? Então, enquanto é os outros, é fácil a gente falar. E quando for a gente, né? Então, pensar nesses argumentos todos, né? Sim. Encerramos, não? Mais alguém? Só uma coisinha que eu queria te lembrar, para a professora não esquecer depois de aceitar a solicitação para a gente editar e colocar as notas, os avaliadores. Isso, verdade. Querem que eu libere para editar? Isso, porque para a gente poder dar as notas, pedindo para a gente solicitar acesso para edição. Para a gente poder dar nota. Sério? Sim. Talvez Eu baixei o PDF, eu baixei o arquivo e salvei ele no Google, aí eu editei no Google não, eu editei ele pelo Word. Eu também fiz a mesma coisa. Tentem, meninas, se vocês não conseguirem, me dão um toque. Só quero dizer para vocês, assim, para finalizar, que hoje eu vou dormir bem mais feliz, porque hoje eu voltei a me sentir professora. Sério? Assim, estar em casa não é fácil. Não é fácil. Parece ser bom,
A gente tem inventado aí muitas atividades, mas assim, nada como ouvir a voz de vocês. Isso não tem preço. Assim eu vou começar a minha semana muito mais feliz. Obrigada. Mesmo. Professora, Oi? onde você enviou mesmo o PDF? Que eu não achei aqui. Esse é só para os avaliadores, querido. Ah, tá, entendi. Isso, só para eles que vão dar a sua notinha. Entendi. Certo, então? Certo. Grande Certo. beijo. Tchau, pessoal. Saudades. Bom final de Se semana. cuidem. Descansem. Bom final de Tchau. semana. Obrigado, igualmente. Fabrícia?